Olá, eu chamo Maria Bragança e este é o Aqui Há Mais. Hoje vamos falar sobre nutrição. Vamos falar sobre quando, sobre como devemos começar a introduzir alimentos sólidos na alimentação do nosso bebê. E também vamos falar de um método muito pouco tradicional, mas cada vez começa a ganhar mais espaço entre as famílias portuguesas: o Baby Led Weaning. De que é que se trata? Vamos descobrir tudo já a seguir. Fiquem atentos. Doutora Carla, quando é que nós devemos introduzir alimentos sólidos na alimentação do bebê? Essa introdução de novos alimentos, além do leite, chamamos de diversificação alimentar. Portanto, trata-se do período que decorre entre o final da alimentação exclusivamente láctea, idealmente o leite materno, mas poderá ser outra fonte láctea, nomeadamente uma fórmula infantil, até ao período em que a criança se vai integrar na dieta tipo familiar, por volta dos 12 meses. Ou seja, todo esse é um período de aprendizagem, de novos sabores, das novas texturas e fundamental para adquirir hábitos saudáveis e aceitar paladares que serão saudáveis e que vão persistir ao longo de toda a vida. Nomeadamente, o consumo de vegetais deve ser muito fomentado nesta altura também. Porque os hábitos adquiridos agora e aqueles hábitos que as crianças veem os pais adquirir serão transmitidos, na verdade, ao longo de toda a vida. Não existem regras de quando é que deverá ser essa introdução. Sabemos é que há riscos quando esta é muito precoce ou muito tardia. Assim, esta diversificação alimentar deve ocorrer entre os 4 e os 6 meses, muito na dependência de cada criança e de cada família, dependendo do crescimento de cada criança, na dependência das tradições e dos hábitos familiares e também tendo sempre em consideração o desenvolvimento motor e a capacidade de aceitar novos alimentos de cada criança. Ou seja, a criança tem que ter a capacidade de ter um controle axial, tem que ter a capacidade de permanecer sentada, tem que ter a capacidade de vedar os lábios de forma a, ao mastigar, conseguir projetar para trás o alimento e deglutir e não ser exteriorizado pela boca, tem que ter a capacidade de procurar o objeto com a mão e levar à boca e, portanto, todas estas aquisições motoras são fundamentais para percebermos que está na altura de introduzir novos alimentos. Além disso, sabe-se que antes deste período, antes dos 4, não há um desenvolvimento, uma capacidade de absorção dos alimentos sem o nosso organismo os considerar estranhos e, portanto, prevenir desta forma alguma intolerância ou alergia. Ou seja, conseguimos perceber aqui que se iniciarmos antes dos 4 meses, temos aqui um risco alérgico e de intolerância porque o organismo não está preparado para receber estes alimentos, não há maturidade enzimática e de absorção destes mesmos nutrientes, assim como estaremos a oferecer antecipadamente um alimento que é mais calórico e, portanto, desadequado para aquele período de vida, correndo o risco de aportes calóricos excessivos cursarem depois com uma situação de risco de excesso de peso em idade precoce. O risco de iniciarmos tardiamente é, obviamente, o risco de mantermos um alimento que vai ser insuficiente para o crescimento e desenvolvimento desta criança e, portanto, estarmos perante depois uma situação de subnutrição. E, além do mais, ultrapassarmos aquilo que é o período do treino das texturas, que se situa precisamente neste período, para que a criança possa ter a aceitação de alimentos progressivamente mais sólidos. Assim,
Este é o período ideal, entre os 4 e os 6 meses. Este segundo semestre de vida, portanto, 6 meses aos 12, a criança vai ter um crescimento diferente do primeiro semestre de vida, ou seja, a sua velocidade de crescimento vai reduzir e a sua atividade espontânea vai aumentar e, portanto, vamos ter que adequar aqui os nutrientes para esta fase, para as necessidades desta fase. Portanto, se uma fonte láctea é fundamental e é suficiente para alimentar uma criança aos 6 meses, a partir daí, se a mantivermos em exclusividade, vamos ter carência de alguns micronutrientes, ou seja, alguns minerais e algumas vitaminas, em particular vitaminas do complexo B, o zinco e o ferro, que é fundamental para o desenvolvimento neurocognitivo da criança. Como é que nós devemos fazer esta introdução de alimentos? Esta introdução deverá ser gradual, em que cada grupo de alimentos deverá ser experimentado, introduzido a cada 3, 4 dias, de forma a haver aceitação desse paladar. Não há regras e, portanto, poderemos iniciar com um caldo de legumes, mas também poderemos começar com uma papa de cereais, dependendo mais uma vez das características também de cada criança. O importante é seguir as orientações do médico que segue esta criança, porque cada família é uma família, cada criança é uma criança e aquilo que resulta numa criança nossa vizinha pode não ser aquilo que vai resultar com a nossa criança. Assim, é importante esta alimentação ser oferecida pelos pais com uma colher, com uma textura que vai ser inicialmente cremosa e progressivamente com aumento da sua textura, com, portanto, redução da sua textura homogénea, de forma a haver capacidade e treino para a moagem, a mastigação e a deglutição. Quando é que nós devemos começar a introduzir a água? Este é o momento de iniciarmos também a oferta de água entre as refeições, assim que começarmos outros alimentos não lácteos. Mas eu sempre ouvi dizer que uma mãe que esteja em aleitamento, que não amamente, que deveria ir dando água ao seu bebê. Isto é real? Um lactente que faz leite materno em exclusividade não necessita desta oferta de água, sendo que aqueles que fazem fórmula em condições particulares, nomeadamente de risco de desidratação, ou seja, perante uma situação febril, perante uma diarreia, perante condições atmosféricas mais adversas, poderão, nesse momento, também gerir pequenas porções de água. Mas este é o momento, na verdade, quando começarmos os sólidos, de oferecer entre cada refeição uma quantidade de água. Sim. O Baby-led weaning é um método alternativo à alimentação, à diversificação alimentar tradicional. O método de alimentação é diferente, não é da total responsabilidade dos pais, mas sim do próprio lactente. Ou seja, é oferecido ao lactente, é disponibilizado um prato com alguns alimentos e de alguma forma ele vai regular a sua ingesta de acordo com o apetite que tem no momento. Temos vantagens e temos desvantagens. Apenas podemos praticar o Baby-led weaning acima dos 6 meses. Isto abaixo, como vimos há pouco, existem riscos. Mas eu vejo aqui algumas vantagens, nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras. Este vai ser um lactente que vai estar desde cedo habituado a manipular o alimento, a transferir, a colocá-lo dentro da boca, a tirar para o chão, também faz parte. No método tradicional também atira. E vejo aqui a vantagem de podermos regular a quantidade de alimentos de acordo com aquilo que é o apetite da criança. Obviamente que a par disto tem desvantagens consideráveis e uma delas é a inadequação da ingesta. Se é uma criança que vai comer uma pequena quantidade... Exato, vai, se é uma criança que tem pouco apetite... Se tiver pouco apetite, obviamente que no final da refeição não vai ingerir, querem calorias, vai ficar aquém das suas necessidades. Exato.
Obviamente que aquilo que disponibilizamos habitualmente no prato não são mais do que vegetais, fruta, dificilmente vamos colocar arroz ou batata no prato e, portanto, será com certeza uma alimentação mais pobre do ponto de vista calórico e também podemos estar numa situação de insuficiência de alguns micronutrientes, nomeadamente ferro e zinco, porque mais uma vez estes não são alimentos que se coloquem inteiros no prato, não são finger foods. Bem, se calhar o melhor era fazer mesmo aqui um misto. Um misto, mas eu ainda não falei da grande desvantagem deste método de alimentação e do grande receio por parte dos pais e por nós clínicos, que é, obviamente, o engasgamento. E, portanto, temos que nos certificar que, do ponto de vista de capacidades motoras, esta criança está apta a comer sólidos de uma forma autónoma, sem se engasgar. E, obviamente, que há alimentos que, tendencialmente, têm maior risco, alguns vegetais crus, alguma fruta crua poderá ser mais arriscada ao praticar este baby-led weaning. Também existem aquelas espécies de rede que se coloca lá o alimento. Sim. Aconselha esse género de materiais? Para pais mais inseguros e de forma a tranquilizá-los, porque é importante a criança mexer e ter esta autonomia de ingerir o alimento, eu acabo por aconselhar, sendo que a criança habitualmente não gosta e, portanto, o assunto fica resolvido. A criança gosta de pegar no alimento com a mão. Portanto, resumindo, com prudência, sempre acima dos 6 meses, com supervisão médica para percebermos que esta criança está a crescer bem usando este método de alimentação. Sempre com uma supervisão dos cuidadores, não vamos colocar o prato à frente e fazer a nossa vida. E, obviamente, com esta segurança comprovada de que o latente tem um desenvolvimento capaz para aceitar este tipo de alimentação, sim, acabo por aconselhar de uma forma mista e sempre depois dos 7 meses, 8 meses. E, portanto, aos 12 meses depois já podemos introduzir todos os alimentos? Sim, nessa altura será introduzida a dieta tipo familiar, e aqui mais uma vez reforço a necessidade do exemplo das refeições em família, em que a criança vai ingerir o mesmo que os pais, sendo que estou a assumir que os pais se alimentam de uma forma equilibrada e variada. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. A nutrição está sempre no topo dos temas mais importantes no desenvolvimento infantil. Seja método baby-led weaning, seja método tradicional, o importante é vocês seguirem a dieta rigorosa, equilibrada, saudável e conforme o vosso pediatra vos indica e conforme o vosso bebê precisa. Até ao próximo vídeo.